tudo acontece no tempo certo. Você já deve ter ouvido a expressão, né, que diz o seguinte, a expressão secular, né, que diz assim, a pressa é inimiga da perfeição. Já ouviu essa expressão? Também você já deve ter ouvido aquela expressão, quem tem pressa come cru, né? Então, a pressa não é uma coisa boa. Se não é uma coisa boa, então é uma coisa ruim. Eu quero que você entenda isso. Aquilo que não é bom é ruim. Então, se a pressa não é coisa boa, então a pressa é ruim. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, porque a maior parte dos seres humanos agem por conta própria e no seu próprio tempo. E hoje nós vamos aprender que todas as coisas têm um tempo determinado, uma hora certa para se fazer. Então, antes da gente entrar na mensagem, eu quero que você feche teus olhos e fale com o Pai. Talvez você ande apressado, você faz as coisas do seu jeito, e muitas vezes você já quebrou a cara, porque não parou, não pensou, não deu o tempo certo, e porque estava fora de tempo você quebrou a cara. Então, pede para Deus falar uma palavra de sabedoria para você, que a palavra entre no seu coração, e te ajude a você a mudar, a você andar conforme o propósito de Deus. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, e nós te pedimos desde já que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, e que o Senhor nos dê capacidade de compreensão, para que nós possamos ouvir e compreender perfeitamente tudo aquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós, através da Tua palavra e pelo poder do Teu Espírito Santo. Pai, nós oramos para que a Tua palavra penetre no nosso coração, dando para nós direção, dando para nós discernimento, para que nós possamos ser abençoados em obedecermos a Tua palavra. Abençoa-nos desde já, Pai. Coloca sobre nós o Teu Espírito Santo e revela-te a cada um de nós. Nós te pedimos isso no nome de Jesus, e todos que concordaram com a minha oração disseram amém. Amém? Não sei se você sabe, mas a Bíblia, o Novo Testamento, ela foi escrita no grego. E o grego é uma língua muito rica. E ela sabe separar bem a cada termo da linguagem. E existe um termo da linguagem, quando a gente fala tempo, tem o tempo cronológico, o tempo que é medido através do relógio, e o tempo que é medido pelo calendário, definindo hora, definindo mês, definindo ano. Esse tempo que é definido pelo calendário, que é definido pelo relógio, na língua grega se chama cronos. Por isso que vem de cronômetro, cronos, cronômetro. E hoje o tema da mensagem é kairos, de Deus. E a outra palavra que define bem o tempo no grego é o kairos. Kairos é um tempo indeterminado, que acontece de acordo com a vontade de Deus. Então, no grego, nós temos, quando a gente fala tempo, tem duas formas de você entender o tempo. O tempo de Deus, o tempo que Deus faz uma promessa e as coisas acontecem naquele tempo, mas tem o tempo cronológico, o tempo que é marcado através das horas, marcado através do calendário, no mês, ano. E, às vezes, quando a gente lê na Bíblia o tempo de Deus, a gente pensa que o nosso tempo é o tempo de Deus, e nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Porque a própria Bíblia diz assim que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Quer dizer, para nós não tem lógica. Não faz sentido, porque como que um dia vale 1000 anos? Se você contar cronologicamente, um ano tem 365 dias. Mas então como que um ano é um dia e um dia é 1000 anos? É no kairos de Deus, é o tempo de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Porque na minha vida e na tua vida, para ter bênção, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E o tema da mensagem hoje é: tudo acontece no tempo certo, de Deus. Porque às vezes a gente acha que o nosso tempo é o tempo certo. E nem sempre o nosso tempo é o tempo certo. Ah, eu estou na idade de casar. Será? O tempo de casar, quem define é Deus. Mas a gente acha, não, eu já estou preparado. E aí muitos casam, não está no tempo. Ah, está no tempo de eu comprar meu carro, está no tempo de eu comprar minha casa. E a pessoa se endivida, a pessoa faz loucura,
Porque não chegou o tempo de Deus, é o tempo dela. E tem gente, mesmo não podendo fazer as coisas no seu tempo, ele antecipa as coisas. É interessante que Deus, falando com José, o José do Egito, Deus deu para ele um sonho, onde o pai dele e os irmãos dele iriam se curvar diante dele. Mas isso era no tempo de Deus, não no tempo de José. E Deus não falou para ele quando que ia acontecer esse sonho, mas falou que ia acontecer. E José teve que esperar muitos anos, até chegar o dia da promessa. E José, ele soube esperar o tempo de Deus. Porque a Bíblia fala que ele, vendido pelos irmãos, foi parar na casa de um homem rico, chamado Potifar. E esse homem colocou ele como mordomo na sua casa. Ele era o administrador de tudo do homem. Tudo que o homem tinha estava na mão dele, menos a esposa. E ele sabia disso, que a esposa do homem não era dele, e não era para ele usar. E o dia que a mulher tentou subornar ele e fazer com que ele se tornasse um adúltero com ela, ele fugiu dela. Ele falou, não, eu não vou fazer isso com meu Deus, eu vou trair Deus e vou trair meu patrão. Ele perdeu uma oportunidade aos olhos dos homens de se tornar o amante da mulher e o rico nas costas do homem. Ele falou, não, eu não quero isso. Ele esperou o tempo dele. E no tempo certo, Deus promoveu ele como o sucessor do faraó. Você consegue entender? Porque ele esperou o tempo de Deus na vida dele. E eu e você, irmãos, nós temos um tempo de Deus para a nossa vida. A Bíblia é clara nisso, irmãos. Você teve o tempo que você nasceu, mas você vai ter o tempo que você vai morrer. Você tem tempo de alegria, você tem tempo de tristeza. Você tem tempo de ajuntar, você tem tempo de espalhar. Você tem tempo de abraçar e você tem tempo de ficar longe do abraçar. É tempo de Deus. E isso faz parte da nossa vida, eu quero que você entenda. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E para começar a falar sobre isso, eu quero ler com vocês Salmo 27, 14. Salmo 27, 14, eu vou estar lendo na Nova Bíblia Viva, em português. Diz assim, espere pela ação do Senhor, seja valente e encha o seu coração de coragem. Espere com confiança no Senhor. Leia comigo, espere pela ação do Senhor. Espere com confiança no Senhor. Talvez você está aqui nessa noite, você tem coisas para fazer, sonhos, e você fica se agitando, ansioso, querendo fazer as coisas. Tem muita gente que entra engelada, sabe por quê? Tipo assim, ele quer comprar uma casa, quer comprar um apartamento, um imóvel, quer comprar um carro, e ele fala, não, eu preciso, eu quero, e quando ele vê um anúncio lá, olha, vende-se um apartamento, vende-se uma casa, vende-se um automóvel, ele vai correndo ver, e aí a pessoa fala para ele, olha, só que é o último, é o único, se você não comprar hoje, pode outro comprar, e aí a pessoa tão ansiosa que ela está, ela vai e compra, de imediato. Quanta gente caiu no conto do vigário porque comprou assim, comprou na pressa, comprou sem examinar, comprou sem verificar e tomou na cabeça, não viu os juros, não viu se o carro era roubado ou não foi atrás para certificar, para ter prova. Não, mas é que tinha que ser na hora. Esse dia eu estava ouvindo uma reportagem que falou de um rapaz que comprou um motor para o carro dele fundiu o motor, ele foi nessas lojas que vendem peças usadas e comprou um motor pela internet. Quando ele foi lá receber, era anúncio falso. Ele comprou na correria, o cara falou, olha, para me garantir para você, você compra e já faz o Pix já, porque tem outra pessoa interessada. E ele naquela pressa, com medo de perder o motor para o carro, ele foi lá e pagou tudo à vista. E aí tinha na internet a propaganda da loja, o endereço da loja, e ele foi lá buscar. Quando ele chegou lá, era uma página falsa da revenda, e não existia página na internet, coisa nenhuma. Ele falou, mas eu depositei o Pix correndo imediato, porque o cara falou que tinha outro que ia comprar. Você vê, a pressa é inimiga da perfeição. Ele não foi verificar, ele não checou. Muita gente na pressa de casar, casa com o primeiro que aparece. Com a primeira que aparece.
Aí vai descobrir a tarde demais. Não pensou, não analisou, não mediu. Aqui a Bíblia está falando, espera pela ação do Senhor. Espera Deus agir, espera Deus sinalizar. José, irmãos, ele teve sabedoria suficiente para esperar o tempo de Deus. Ele poderia ter traído o homem, ter vivido como amante do homem, se apossado da mulher do homem, se apossado do dinheiro do homem, mas ele falou, não, eu não posso, não chegou a hora. Então a gente, muitas vezes querendo, a gente tem que ter, quero, mas não posso, não vou fazer, é loucura. E as pessoas, por causa da ansiedade, muitas vezes acabam atropelando as coisas. E é interessante, irmãos, que Deus mostra para mim e para você de forma clara, pela palavra dele na Bíblia, qual deve ser o nosso procedimento. Uma certa ocasião, Deus falou para um homem chamado Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. E o homem acreditou, irmãos. Só que esse homem chamado Abraão, ele casou com uma mulher que era estéril. Sem saber, é lógico, né? Aí Deus tinha prometido para ele que ele ia ser pai de nação. Como é que uma mulher estéril gera filhos? Tratamento? Medicina? Bebê de proveta? Como? Mas Deus prometeu, ele acreditou. A Bíblia fala que Abraão tinha 75 anos, quando Deus falou, sai do meio da tua parentela, que eu vou fazer de você uma grande nação, você vai ser uma grande bênção. Quando ele estava com 86 anos, não tinha acontecido nada. Mas Deus tinha prometido para ele. E aos 100 anos de idade, a promessa se cumpriu. Antes de falar dos 86, eu quero pular para os 100 anos de idade, porque ele tinha 75, a promessa aconteceu com 100 anos. Se fosse no tempo de Abraão, ele já, com a mulher casado, já com a mulher Sara, ele queria ter o filho já de imediato. Com certeza, com 75 anos já está tarde, vamos aproveitar logo que cada dia mais velho, se esperar muito, se já está difícil agora, vai ficar mais difícil. Ele podia pensar assim. Mas ele esperou 25 anos. Depois de 25 anos esperando a promessa, Gênesis 21, 2 diz assim, ó, Sara engravidou e lhe deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Leia comigo. Sara engravidou e deu um filho. Na época fixada por Deus em sua promessa. Deus prometeu, irmãos. Mas Abraão, ele não sabia que ele tinha que esperar 25 anos. Abraão, se ele fosse pelo tempo cronos, o tempo cronológico, 25 anos ia ser muito para ele. Com 75 anos, é difícil um homem gerar um filho. A mulher com 65 gerar uma criança no ventre com 65 anos, seria muito difícil. Mas aos 90 anos de idade, Sara engravidou e Abraão tinha 100 anos. Então aquilo que era difícil, no tempo cronos, ficaria impossível, jamais, não dá. Mas Deus prometeu. E no tempo fixado por Deus, talvez você tenha alguma promessa, você tenha um sonho, você fala, Deus já falou para mim, mas eu não consigo esperar, está demorando demais. A Bíblia fala que no tempo fixado por Deus, a bênção vai chegar na tua vida. Presta atenção aqui, ó. A bênção vai chegar na tua vida no tempo fixado por Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo, o tempo de Deus não é o tempo cronos, o tempo de Deus é o tempo kairos, é um tempo indeterminado, é Ele que decide. Até a vinda do Senhor Jesus é um tempo kairos. Perguntaram para Jesus, mas quando vai ser a tua volta? Ele falou, não sei, não cabe a mim, cabe ao meu Pai, só o meu Pai sabe o dia e a hora da minha volta, nem eu sei o dia que eu vou voltar para buscar a igreja, é da vontade do meu Pai. Eu quero que você tenha certeza, irmão, a vontade de Deus vai se cumprir na tua vida. Espera com paciência a vontade de Deus. Não tente atropelar o tempo, não tente marcar você a data. Mas Sara e Abraão, irmãos, eu disse para vocês que eles esperaram 25 anos, mas nesse meio termo, irmãos, eles vacilaram. A Sara vacilou. Olha o que está escrito em Gênesis 16, 2. Um dia Sara disse a Abraão, já que o Senhor não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai.
Você consegue entender, irmãos? Eles passaram a carroça na frente dos bois. Como assim? Deus falou, espera. Mas aqui Abraão estava com 86 anos. De 75 para 86 passaram-se 11 anos. E depois de 11 anos da promessa, Sara falou, não, nós não vai esperar o tempo de Deus, não. Não, chega, eu não vou esperar mais. Vou casar com a primeira, vou comprar o primeiro carro, vou comprar o primeiro apartamento que Deus quer aparecer para mim, eu vou comprar. E compraram na pressa, mano, fizeram tudo nas pressas. Pega a serva, tenha relação com ela vai gerar filho, ela vai ser uma bênção na nossa vida. Se você ler a história depois disso aqui, irmão, foi só pesadelo, principalmente para Sara. Porque ela arrumou uma concorrente, ela arrumou uma rival para ela mesma. E quando Agar ficou grávida e gerou a criança, começou a esnobar ela. Tá vendo? Eu dei um filho para ele, você não dá filho. Eu consegui fazer ele se sentir homem, você não faz ele se sentir homem. Começou a zombar de Sara e Sara começou a acusar Abraão. Se você ler a história, Abraão ficou no fogo cruzado. Ela falou, mas você mandou eu pegar ela e ter relação com ela. Agora você fala que eu sou culpado? Você que me induziu a isso? Aí qual foi a solução? Separa a serva, manda a serva embora. E hoje nós temos essa rivalidade entre judeu e árabe por causa disso. Os judeus, descendentes de Sara e de Abraão, e os árabes, descendentes de Abraão com Sara, ou com Agar. Duas nações, dois filhos, duas promessas, e a guerra está aí. O problema está aí. Isso que acontece na minha vida e na tua vida quando a gente passa a nossa vontade na frente da vontade de Deus. Irmãos, uma das coisas importantes que Jesus ensinou para nós, peça tudo o que você quiser, mas também peça que seja feita a vontade do Pai e não a tua. Peça, irmão, você tem direito a pedir qualquer coisa, mas você também tem o dever de falar, contudo, não seja o que eu quero, seja conforme o Senhor quer. Quero comprar esse carro, quero comprar essa casa, quero fazer esse investimento, quero mudar de emprego, quero fazer isso, quero, é o desejo meu. Mas o Senhor sonda o meu coração. E a Bíblia fala assim, mais enganoso do que qualquer coisa é o coração do homem. Quantas vezes você fez coisa que estava no seu coração e depois você fala, pô, me arrependo, cara, se eu pudesse voltar atrás eu não queria mais, não teria comprado esse carro, não teria mudado de casa, não teria feito esse negócio, não teria entrado nesse relacionamento, caía fora. Foi maior dor de cabeça para mim porque eu quis uma coisa que não foi bom. Mas você quis, você se achou que era certo, você fez algo que estava agradando o seu coração, mas no final do caminho, você falou, me levou para o prejuízo, cara. Foi o maior prejuízo na minha vida foi ter feito essa besteira que eu fiz. Mas no momento você estava cego, você quis. Porque você não falou, seja feita a tua vontade. A Sara aqui, irmãos, ela atropelou as coisas. Deus falou, você vai ter um filho. Aguarda, espera. Mas eles não tiveram paciência, irmãos. Passou 11 anos, eles falaram, não, é muito tempo. E talvez você está aqui falando, mas a promessa que Deus me fez já faz tanto tempo. E não aconteceu nada, não estou sentindo nem cheiro. Não estou vendo nem fumaça para falar que vai acontecer. E aí a Sara corta a frente de Deus. Olha só o que ela disse, irmão. Já que o Senhor não me deixa ter filho, aí depois eu culpo em Deus. Deus que é o culpado. E ela falou, já que Deus não resolve o problema, já que Deus não é capaz de fazer o que Ele falou, então eu vou fazer do meu jeito, é o plano B. Tem muita gente que age no plano B, irmãos. Tem o plano A, que é o plano de Deus, só que o plano A é demorado. O plano A você tem que esperar o tempo certo, você tem que esperar a vontade de Deus. E você fala, está demorando demais. Se eu cortar caminho, se eu entrar por esse atalho, se eu me desviar daqui e sair ali, é mais fácil. Quantas vezes, irmãos, você tenta encurtar o caminho e você erra a direção? Já aconteceu isso você dirigindo? Você fala, vou ter um atalho aqui, vou cortar, vou sair lá. Aí o caminho ficou mais longo, por quê? Porque você errou o caminho. Na pressa você fez as coisas erradas. E Sara aqui na pressa de resolver uma situação que Deus falou que ia fazer, ela cortou a frente e falou, pega Agar, tem um filho com essa minha escrava, vai ser bênção, vai ser como se fosse meu filho, o filho dela vai ser meu. Completamente enganado, completamente fora dos propósitos de Deus. Por isso, irmãos, é importante você esperar o tempo de Deus. Talvez você está aqui nessa noite, você está falando, poxa vida, quando que vai acontecer na minha vida? Quando que Deus vai me dar casa própria? Quando que Deus vai dar um bom emprego?
Eu vou mudar de emprego. Eu vou sair pulando de galho em galho até achar um emprego bom. Deus tem a hora certa de agir. Veja o que está escrito em Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Leia comigo o que está em amarelo. Para tudo há um tempo certo. Para tudo, irmãos. É para casar, é para negociar, é para fazer as coisas. Tudo tem um tempo certo. Não tente antecipar. Não tente fazer no teu tempo. Porque se você for no tempo cronológico, já estou maior de idade. Já estou ficando velho. Já tenho mais de 40. Já tenho mais de 50. Tem que fazer agora. Perdeu. Perdeu, perdeu e perdeu. Não vai dar certo. Já contei já várias vezes, me perdoa, deixa eu contar de novo. O caso da mulher chamada Hildegard. Conheci essa mulher lá num congresso em Serra Negra. E a Hildegard, nós voltamos junto de Serra Negra para Campinas, eu estava dando uma carona para ela. E ela acabou o congresso, a gente estava retornando, ela não tinha carona para vir, eu falei, eu estou indo para Campinas, também moro lá, vamos junto. Aí ela veio contando a história dela. A Hildegard, o nome brasileiro dela é Dona Hilda. Mas como ela foi para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos ela se chama Hildegard. Contando e resumindo a história dela, ela foi uma mulher que viveu a vida dela cuidando da mãe. Ela não namorou, não casou, e teve sempre o compromisso de cuidar da mãe. Sabe aquela mulher, aquela filha que se dedica a cuidar da mãe? E quando ela acorda, já está velha. Ela já estava com 40 anos de idade, quando a mãe dela faleceu. E ela nunca teve tempo para namorar, para sair, para curtir a vida com os jovens, porque a vida dela foi cuidar da mãe que estava velhinha. E aí, a mãe dela morreu, ela não tinha profissão, e não tinha relacionamentos. Aí o que ela fez? Necessidade de trabalhar, ela foi trabalhar de cuidadora de criança. Já tinha experiência de cuidar de pessoa e idade, ela falou, eu cuido de criança. Conheceu um casal e foi trabalhar para esse casal. Trabalhou, acho que 1 ano, 2 anos para esse casal, aí chegou uma época que o casal falou, nós estamos indo para os Estados Unidos. Fomos transferidos para lá pela empresa, vamos ganhar muito dinheiro lá, e nós vamos para lá. Você não quer ir com nós? Ela pensou, bom, eu não tenho mais família aqui, minha mãe morreu, eu cuidava dela. Ficar aqui eu vou ficar desempregado. Eu vou, me leva junto que eu vou. E foi na mala do casal. E chegando lá nos Estados Unidos, ela não conhecia ninguém e continuou cuidando dessa criança. Só que esse casal era muito influente, conhecia muita gente lá nos Estados Unidos. E esse casal conhecia um homem viúvo, rico, viúvo. E aí eles pensaram, bom, a Hildegard, solteira, o homem viúvo, quem sabe não dá certo. Marcaram o jantar e convidaram esse homem viúvo para encontrar com a Hildegard. A Hildegard não sabia falar nada em inglês, mas com o intérprete ela conversou com o homem. E o homem se agradou dela, ela se agradou do homem. Resumindo a história, casaram-se. Final da história, viveram felizes para sempre. Ela falou assim para mim, meu sonho, Paulo, era casar com um homem loiro de olho azul. Mas eu nunca namorei, eu nunca tive um namorado. Como? Era uma coisa impossível. Mas porque eu me dediquei à minha mãe, eu acredito que Deus me recompensou depois de velho. Arrumei um homem loiro de olho azul, rico. E hoje eu vivo no conforto, no bem bom nos Estados Unidos, vivendo uma vida regalada. Ela soube esperar o tempo de Deus. Eu falei para ela, você soube esperar, você poderia ter abandonado a tua mãe, você poderia ter chutado o balde. Eu falei, não mãe, eu vou pôr você num asilo, eu não vou gastar minha vida com você, mas porque ela fez. Deus recompensou, irmãos. Eu quero falar para você que Deus tem um tempo tudo certo para você. Então eles falam, eu estou velho demais. A Hildegard conheceu o homem com mais de 50 anos. Ela tinha quando ela casou. Então, o tempo é de Deus, irmãos. Às vezes fala, estou velho demais para isso, já passou da idade. Para Deus, não. Se Abraão fosse ver a idade dele 100 anos e Sara 90 anos, jamais, não teria condição. Então,
eu queria que você entendesse que você não precisa de ter pressa. Se a pressa não é boa, significa que a pressa é ruim. Porque tudo que não é bom é ruim, irmão. Não tem meio termo. Ou é bom ou é ruim. E muitas vezes a gente age na pressa porque a gente não consegue confiar que Deus tem o melhor para nós, que Deus tem um plano para a nossa vida. Agora olha o que diz Salmo 37:5. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Leia comigo. Ponha, confie e ele ajudará. A Eudegar era uma crente, irmãos. Esqueci de falar esse detalhe. Ela era crente, já convertida. Ela orava, buscava a Deus, pedia para Deus um marido, mas ela esperou. Ela falou, eu não vou largar minha mãe, não vou abandonar minha mãe para arrumar um homem, não quero. Eu vou cuidar da minha mãe, eu tenho esse compromisso com ela de zelar pela vida dela. E ela, porque ela esperou no Senhor, confiou no Senhor. Aí a Bíblia diz que Deus é suficientemente capaz, ou infinitamente capaz de fazer mais do que você está pedindo e esperando. Talvez você ainda não ganhou porque você está pedindo pouco, Deus vai te dar muito mais. Deus vai dar mais, Deus vai acrescentar mais, coisa maior. Porque se você souber esperar, irmão, se você tiver paciência e confiar no Senhor, Deus vai fazer mais do que você está pedindo, mais do que você está esperando, e vai vir grande bênção na tua vida. Eu não ouvi o amém. Tem que acreditar, irmão. Tem que falar, não, eu creio. Eu estou orando, estou buscando a Deus. No tempo certo, na hora de Deus, no kairós de Deus, vai acontecer a bênção. Agora, olha o que diz o Salmo 119, 99. Salmo 119, 99, na Bíblia Viva, diz assim: entendo a vida melhor que os meus professores, porque tomo todas as decisões só depois de pensar bastante sobre a tua vontade revelada. Leia comigo, entendo a vida melhor, porque tomo todas as decisões só depois de pensar bastante sobre a tua vontade revelada. Qual é a vontade revelada de Deus? A Bíblia. A Bíblia. Se você for na Bíblia, é a vontade de Deus revelada. Está escrito ali o que Deus quer para mim e para você. Deus está escrito ali o tempo certo de Deus. Então, quando eu for tomar uma decisão, eu tenho que olhar para a Bíblia. Está na hora? Deus está junto? Deus aprova? Deus quer? Ou é só eu que quero? Porque às vezes é você que quer, irmão. Você fez o teu plano. Já estou com 18 anos. Está na hora de eu comprar meu carro. Está na hora de eu casar. Está na hora de eu comprar minha casa. Está na hora. Já passou da hora. Eu vou fazer o que tiver na minha... Aí você sai dando tiro no escuro. É uma seta aqui, outra lá, outra lá, outra lá. E não acerta o alvo nunca. E talvez você está assim na sua vida. Perdendo tempo porque você está jogando seta no escuro. Lançando para todo lado. Porque você não está buscando a luz de Deus. A palavra de Deus diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Acende a luz, irmãos. Olha para a Bíblia, vai para a Bíblia e pergunta, Deus, o senhor quer que eu mude de endereço mesmo? O senhor quer que eu mude de residência? O senhor está comigo? É do Senhor? Eu vejo que o maior erro das pessoas é esse, irmão. As pessoas chegam para mim, pastor, eu vim aqui para falar para o senhor que já tomei uma decisão. Quando a pessoa fala, tomou uma decisão, eu falo, bom, então não tem mais nada o que fazer, o que você quer vir falar comigo? Você já tomou a decisão? Se você já tomou a decisão, você está perguntando a minha opinião, o que eu acho. É desnecessário, irmão. Quando você tomou uma opinião, você chega para a pessoa e fala, eu tomei uma decisão. Bom, se você já decidiu, o que eu posso fazer? Já decidiu, nem quero falar nada, sim ou não. Agora, se você pergunta, o que você acha? O que a Bíblia fala? Ah, então nós vamos conversar. Vamos ver. Mas muitas pessoas chegam para Deus, Deus é isso que eu quero. Sabe qual foi a maior desgraça da vida de Sansão? Ele chegou para o pai dele e falou, pai, eu fui lá no lado dos filisteus, no território dos filisteus, vi uma mulher lá.
e quero que o senhor faça o meu casamento com aquela mulher, porque naquela época o pai comprava a noiva para o filho, pagando um dote. E Salomão falou para o pai, pai, eu quero que o senhor vá lá comprar o dote daquela mulher para mim. O pai falou, meu filho, para com isso. Não, essa mulher é dos filisteus, ela não faz parte do nosso povo. Eu não posso comprar ela, porque vai ser um casamento que não agrada a Deus. Não, mas é ela que eu quero, é ela que agrada a meus olhos. Essa foi a palavra que Sansão usou. É essa mulher que me agrada. Aí o pai dele falou, mas meu filho, tem tantas mulheres aqui no nosso povo, escolhe uma aqui que eu compro uma aqui para você. Não, eu quero aquela. Cobiça dos olhos. Você sabe como que Sansão morreu? Sabe? Cego. Aquilo que atraiu os olhos dele foi aquilo que cegou a visão dele. Morreu cego por causa de uma mulher. Primeira coisa que os filisteus, quando puseram a mão nele, furou o olho dele. Furou o olho dele. Furaram os olhos dele. Aí ele ficou como o palhaço da corte, alegrando os políticos da época, dando risada da cara dele. Vai, Sansão! Puxa a corda! Vira aí o moinho! Que nem um jumento, que nem um cavalo, que nem um boi, rodando o moinho para tirar a água para o filisteu. Não ouviu o pai, não ouviu o conselho, achou que ele sabia, ele queria, é aquilo que o meu coração quer, é aquilo que agrada meus olhos, é assim que tem que ser, eu não abro mão da minha vontade. Eu quero falar para você, irmão, a escolha é sua, mas as consequências também. Você desobedeceu a Deus, você fez do seu jeito. Ah, mas Deus não perdoa? Deus perdoa. É lógico, você pedir perdão, Deus vai te perdoar. Mas a consequência, você vai pagar. Deus perdoou a Sansão, irmãos? Perdoou. É lógico que perdoou. Ele recuperou as forças e derrubou as pilastras lá que sustentavam o lugar onde ele estava e matou todos os inimigos que estavam lá presentes, zombando da cara dele. Só que teve consequência, ele morreu cego, morreu junto. Então, irmão, antes de você fazer as coisas, antes de você se precipitar, para eu quero, porque é desejo do meu coração, uma vontade que eu sempre tive, é desde criança isso, é um sonho de consumo meu, eu não abro mão, eu quero que seja assim. Cuidado. Lá na frente, sabe o que Salomão vai falar para você? Há caminhos que para o homem parece certo, mas no final dele leva para a morte. Vai acabar com você. Vai fazer você perder a tua alma. E perder a alma tem dois sentidos, viu, irmãos? Perder a alma, fala, puxa vida, eu casei, eu fiz esse negócio, eu comprei, eu negociei, pensando que eu ia ser feliz, e hoje me tornei infeliz por causa disso. A alma morreu. Aquilo que era alegria, morreu. E o segundo sentido de perder a alma é ir para o inferno, irmão. Porque se o diabo der para você aquilo que você quer, ele pode afastar você de Deus. Então o diabo pode dar? Pode dar. O diabo pode abrir uma porta de um emprego para você que ganha muito dinheiro, mas vai levar você para corromper o seu caráter, corromper a tua mente, corromper o teu coração. Você vai se misturar com gente que não é de Deus, vai abrir uma porta do inferno para você. Você vai se relacionar com pessoas talvez que vai destruir a tua vida de fé. Conheço gente, meu, que ganhou muito dinheiro, mas perdeu a salvação, perdeu a vida eterna, perdeu a família, perdeu tudo, porque hoje está vivendo como um andarilho no meio da rua. Pessoa que foi abençoada por Deus, pessoa que tinha família, perdeu o emprego, perdeu tudo, e hoje vive de favor na casa dos outros. Por quê? Porque não soube esperar o tempo de Deus, não soube falar com Deus. Então, irmãos, não tenha pressa, tudo vai acontecer no tempo certo de Deus. Aqui, os Salmos falam assim que o salmista fala, eu entendo a vida melhor que os professores meus. Sabe por quê? Porque tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou escolher, tudo que eu vou decidir, eu vou para a palavra revelada. Eu vou para a Bíblia. Eu vou perguntar para Deus o que Deus acha, o que Deus quer, o que Deus tem para mim. Não é o que eu quero só. Eu posso querer as coisas? É lógico que pode. É um direito seu. Só que você lembra que tudo que você plantar, você vai colher. É uma semeadura, irmão. Você escolhe o que você planta, mas necessariamente você colhe o que você plantou. Tem gente que prefere plantar espinho, plantar capim. Capim é bom de plantar, né, irmão? Fácil de plantar, né? Porque capim, se você jogar no meio do asfalto, nasce.
Capim, se jogar no meio do cimentado, o capim nasce no cimentado, irmão. Mas um pé de alface não nasce fácil. Você planta um pé de alface lá, o miserável, você rega, você joga adubo, e quando começa a sair a florzinha, a formiga vai lá e come. Você fala, mas que coisa! Vai o gafanhoto lá e come, o passarinho vai lá e come. Fala, meu Deus do céu, porque é bom, não nasce, o que é ruim nasce. Então você planta o que você quiser, irmão, você faça do seu jeito. Tem gente que é assim. A gente fala assim, não, eu faço o que agrada meu coração, eu faço o que dá na minha cabeça, cara. Eu sou dono da minha cabeça, eu sou dono da minha vida. Verdade. Até o momento de você prestar conta. Presta atenção. Você é dono da tua vida até o dia que Deus chamar você para prestar conta. Porque a hora que você for prestar conta, não vai ser do seu jeito. Não vai ser como você quer. Pode ter certeza disso. A Bíblia fala, todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Não vai ter como escapar, irmão. Não vai ter como escapar de Deus. Você vai comparecer perante o tribunal de Deus para prestar conta. Como que você usou a tua vida? Como você gastou o tempo que Deus te deu? Fazendo as coisas aleatoriamente? Eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Mulher não manda em mim, pastor não manda em mim, pai não manda em mim, ninguém manda em mim. Eu falo, é verdade. Só que o dia que você comparecer perante o tribunal de Deus, irmão, vai haver choro e ranger de dentes. Então, guarda essa palavra. Quando você for fazer uma escolha, uma decisão, não faça na pressa, não. Porque Deus tem o tempo certo para dar para você aquilo que Ele tem. Não seja como Abraão e Sara. Vai com Agar, pega o plano B, pega o caminho mais curto. Quem vai pelo caminho mais curto faz a viagem 2 vezes, irmão. Porque erra o caminho, muitas vezes. Então, o que Deus preparou para você, irmãos, ninguém pode tomar. A não ser que você abrir mão. A não ser que você fizer as coisas erradas. Então, nessa noite, eu dou um conselho para você. Não coloque tudo a perder por causa da pressa. Tudo que você for fazer, irmão, ora, jejua, pergunta para Deus, Deus, o Senhor está comigo? O Senhor vai me abençoar? Vai ser para a glória do Teu nome? Vai ser bom para mim? Vai ser bom para minha família? Vai ser bom para aqueles que estão ao meu derredor? Porque muitas pessoas tomam decisões, irmão, egoisticamente. Pensa só em si. Meu pai que se dane, minha mãe que se dane, meu filho que se dane, meu marido que se dane, minha mulher que se dane. Eu estou pensando em mim, eu quero ser feliz. Cuidado, irmãos. A vida não é assim. O Senhor falou, ama ao Senhor, mas ama o teu próximo. Talvez uma escolha tua pode prejudicar a vida do outro que está do teu lado. Uma escolha sua pode prejudicar o seu casamento. Uma escolha sua pode prejudicar um relacionamento dentro da sua casa, dentro da sua família. Porque uma escolha errada que você fez prejudicou a vida do seu filho, da sua filha. Prejudicou a vida do seu pai, da sua mãe. Então, quando você for tomar uma escolha, fazer uma decisão, olha para a Bíblia, irmão. Pensa, sem pressa. Pergunta para Deus. Se você tem dificuldade, consulta, porque a Bíblia diz assim, é na multidão de conselheiros que se acha sabedoria. Mas consulta uma pessoa de Deus, não é pessoa do mundo. Não é pessoa que não tem temor a Deus. Sabe por que não pode ser uma pessoa que não tem temor a Deus? Temor a Deus? Porque não é o mesmo nível, não é o mesmo padrão. A pessoa do mundo não tem o padrão de Deus. Como que ele vai te aconselhar umas coisas de Deus se o padrão dele não é da Bíblia? Então o conselho do mundo não serve, irmão. Paulo, o nosso irmão apóstolo, tinha uma rivalidade, um problema lá na igreja de Corinto, e ele fala, vocês estão escandalizando o nome do Senhor, porque vocês estão pondo um ímpio para julgar a causa de 2 crentes, é uma vergonha. Não tem no meio de vocês alguém sábio que possa dar um conselho para vocês? Vocês têm que procurar conselho no mundo? Aí o crente sai daqui, ele vai para o psicólogo, vai no advogado que não é crente perguntar conselho para separar, o que deve fazer. Pessoa que não tem temor a Deus, irmão, você vai pedir um conselho para eles? Eles não têm os princípios de Deus. Cabe a nós, os crentes, julgar os crentes. Então procura um advogado crente, procura um psicólogo crente, procura alguém que é cristão, que tem o mesmo princípio que você, que é a Bíblia. Porque se você for atrás de princípios do mundo, irmãos, o mundo vai te enganar. Conselho de Satanás vai ser boca do diabo para tirar você daquilo que é de Deus.
A pessoa que não tem os princípios de Deus não pode ser teu conselheiro, irmão. Põe isso na tua cabeça. São julgos desiguais. Jugo desigual não anda junto, mas não adianta você pôr para a terra um boi e um jumento. O jumento é mais rápido, mas não tem a força do boi. O boi tem força, mas não é rápido igual o jumento. Por isso que a Bíblia fala, não entra num relacionamento de jugo desigual. O crente com o incrédulo não tem casamento, irmãos. A probabilidade de dar certo é mínima. É mínima. Para não dizer zero, é mínima. O casamento de dois crentes já é difícil. O casamento de um crente, irmão, só dá certo, sabe quando? Quando é um cordão de 3 dobras. Presta atenção. O casamento de um crente só dá certo se for um cordão de 3 dobras. Porque se não for um cordão de 3 dobras, também não dá certo. O que é um cordão de 3 dobras? É o marido, a esposa e Deus. E Deus, porque tem muitos crentes que não têm Deus no casamento. Se você tiver Deus no seu casamento, pode cair chuva, pode cair temporal, pode cair tempestade, mas a casa vai permanecer firme na rocha. Vai sofrer, o vento vai, mas o vento não vai derrubar a casa. Não, está na rocha. O Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor dá força, o Senhor alimenta, o Senhor supre a necessidade. Então, irmãos, a vida é assim. A Bíblia fala assim que é melhor ser 2 do que 1. Porque se um cair, o outro levanta o que caiu. Um ajuda o outro. E melhor ainda, se for um cordão de 3 dobras. Se tiver Deus, Deus vai sustentar os dois quando os dois caírem. Então pensa nisso, irmão. Quando você for tomar uma decisão na tua vida, consulta a Deus, consulta a Bíblia. Se você ainda não tem entendimento, procura uma pessoa de Deus, um conselheiro de Deus, e ouve o que a pessoa tem para falar para você. Porque eu tenho certeza, irmãos, que tudo que Deus tem para fazer na tua vida, no tempo dele, vai acontecer. Amém? Espera com paciência. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele vai agir a teu favor. Nós vamos orar, porque eu tenho certeza que se a palavra falou com você, irmãos, essa palavra vai se cumprir. Amém? Então, peça para Deus, ô Senhor, me ajuda a esperar no teu tempo. Eu tenho tantos sonhos, tantos planos, tantos projetos, mas que esse projeto seja no tempo do Senhor, na hora do Senhor. A hora que for para vir os filhos, vai vir os filhos. A hora que for para casar, vai casar. A hora que for para comprar o carro, Deus vai preparar. A hora que for para comprar a casa, Deus vai preparar. Não saia afobado, não saia ansioso. O problema das pessoas é que são tudo ansioso, quer tudo para ontem. Então pede para Deus te ajudar, pede para Deus te dar sabedoria, discernimento na hora de agir, para que você possa agir conforme a vontade de Deus. E eu tenho certeza que se você agir conforme a vontade de Deus, tudo que você fizer vai prosperar. Amém? Vamos orar? Fica de pé. Eu queria orar por você.